Olha, galera, vamos aqui para mais um vídeo aula aqui do nosso canal. Isso é nosso, é sinergia. A gente aprende um com o outro, não tem como geralmente aprender tudo sozinho. Aliás, a aprendizagem se dá em grupo e da melhor maneira. Então vamos lá. Não esqueça de se inscrever no meu canal, né? Eu colaboro com você, você comigo, e a gente pega a estrada e vai muito bem ao nosso destino. Tá bom? Que é o conhecimento, a aprendizagem, colocar em prática e ser feliz daquilo que faz. Como eu sou feliz em fazer isto aqui, tá? Olha aqui, eu já coloquei outros vídeos sobre limite. Vamos aqui para mais um vídeo com o conceito intuitivo para entender esse negócio de limite. Parece uma coisa abstrata, né? Uma coisa longe, muito longe, né? Distante de quem está fazendo, né? A matéria aí, quem precisa, a área de exatas, todas elas, administração, muitas faculdades, economia e assim por diante. Tá ok? Então, assim, quando você calcula um limite, né? Tá lá, limite da função, limite para x tendendo a 2. Coloca lá, substitui, faz as continhas lá e dá um resultado. E o que é aquilo, hein? Vamos pensar nisto, como aquele resultado aparece. No outro vídeo, para conceito intuitivo de limite, eu fiz o quê? Fiz lá uma quadra, fui pintando metade da quadra, metade, 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 parece que nunca vai parar, essa é a ideia abstrata, mas prático, na prática vamos parar. Por quê? Tem uma hora que a quadra, né, pintando metade, metade, ela pintou inteira. Faz isso com a parede, com a folha, para ver o que acontece. Ou tenta pegar uma folha, dividir metade, 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 metade da metade da metade da metade. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais dividir essa folha. Mas ela não tem lá uma coisinha ainda? É, então. Mas chegou no limite. É isso. Chegou no limite. Eu trabalhava com os alunos em sala de aula. Como não dava para eu ir ao metrô, né? Então a gente pegava o elevador do prédio, né, da faculdade e colocava os alunos lá. Chegava uma hora que não dava mais para colocar ninguém. Então a gente tem esse conceito intuitivo de limite na prática. A gente coloca esse negócio aí na prática. Por quê? Porque a gente sabe que não dá mais, as pessoas já, né, vai ter que esperar o próximo elevador, esperar o próximo metrô, o próximo ônibus, porque tem um limite, né? Aquilo lá não cabe, é física, né? Física, hein? Então vamos lá. Aqui, neste caso, eu trago uma tabela. Aqui foi dada uma função, ó, aqui é a função, tá bom? Função do primeiro grau, tá? Onde o gráfico é o que, galera? É uma reta. É uma reta crescente, por quê? Porque o coeficiente de x é positivo, isso. É uma reta crescente, a raiz aqui é menos 1, por quê, galera? Ó, menos 1 somado 1 é zero, tá bom? Deixa eu colocar uma outra cor aqui, esse azul aqui. Tá bom? É zero, ó. Menos 1 substituído aqui dá zero, ou seja, o gráfico corta o eixo x, intercepta o eixo x na raiz. E também intercepta o eixo x aonde? No termo independente, que é esse carinha aqui, ó. Por dois pontos passa uma única reta. Ah, construir a reta sem maior problema, é assim mesmo. Use os pontos fundamentais de uma função para você construir o gráfico. Ah, beleza, aí acrescenta mais alguma coisa, tá bom? Opa, nós já lembramos aqui, ó, plano cartesiano, né, o eixo y, o eixo x, aqui vão os valores do domínio da função e aqui as imagens. Já voltamos para cá, já voltamos. Opa, volta aqui, volta aqui. Então, vejamos a tabela de ilustração. É o seguinte, ó. Aqui eu tenho a função, né? Função, ó, função que está ali em cima, tá ok? Repetir ela aqui pelo seguinte. Lembra, quando a gente calcula um limite, trabalha com um limite, a gente trabalha, a ideia é essa daqui. Por exemplo, vou colocar um 3 aqui. A ideia é o seguinte, ó, a gente vai pegando valores à direita do 3, à esquerda do 3 e cada vez aproximando. Por exemplo, à direita, um valor próximo de, olha só, imagina aproximando, aproximando isso aqui. A gente não diz o que esse valor é o 3? É o 3. Agora, pela esquerda, ó, pela esquerda? O que a gente vai pôr pela esquerda? Se é 3, vai ter que ser o quê? Imagina aqui, ó, opa, né? Imagina aqui, ó, 2,99999. A gente não disse que é 3? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia que eu coloquei lá na quadra do outro vídeo, para entender que quando a gente substitui um valor na função,
o limite, a gente determina aquele valor, porque não dá para ficar fazendo isso aqui o tempo todo. Não existe essa possibilidade. Mas o conceito é importante. Lembra do trem que eu falei, do metrô, do ônibus, do elevador que eu fiz, metodologia ativa na faculdade, os alunos lá. Chegou uma hora que eles mesmos falaram: não, professor, não dá mais para ninguém aqui. Então chegamos ao limite. Essa é a ideia. Ó, e o limite é aplicado no nosso dia a dia, é muito mais do que imaginamos, tá bom? Nós não precisamos demarcar tal coisa para saber que é o nosso limite. Isso em atitudes, em espaço, em geografia, em geometria, em números e tudo mais. Isso em qualquer lugar, tá bom? Então, o conceito de limite aplicamos no nosso dia a dia muito mais do que possamos imaginar, tá ok? Mas vamos aqui para a função matemática. Olha só. Então é o seguinte, a ideia aqui no gráfico, olha aqui no gráfico, ó, essa função, a gente está calculando a função nessa função aqui, tá bom? O limite para essa função, para x tendendo, ó, x tendendo a 1, tá bom? Por isso que o 1 está aqui, tá ok? Então, o que acontece quando a gente pegar valores pela direita e valores pela esquerda, próximo de 1? O que acontece com a imagem, com o resultado dessa função? O que acontece aqui pela direita e aqui pela esquerda? São chamados limites laterais, que a gente faz isso, né, poucas vezes, mas intuitivamente, conceitualmente, definição, a gente trabalha assim. Tá certo? Então é o seguinte, ó, primeiro eu peguei aqui valores, valores tendendo a x pela direita. Depois a gente pegou o valor, eu peguei valores aqui tendendo a x pela esquerda. Ah, por que pela esquerda? Tá aqui, olha, aqui pela direita vai acontecendo o quê? Vai diminuindo, ó, diminuindo os valores, está aproximando de quem? De 1. Aqui, pegamos valores menores, menores e fomos aumentando. Por quê? Porque é pela esquerda. Da esquerda para a direita vai aumentando, da direita para a esquerda diminuindo. Aí o que acontece? Olha só, quando eu vou pegando esses valores, tá vendo? E cada vez vai se tornando menor, porque cada vez vai aproximando de 1, o que acontece com estes valores substituídos na função? Olha lá, eu substituí, deu 2,4, vai aqui no x, ó. 1,3 mais 1, 2,3, né? 1,2 mais 1 dá 2,2 e assim por diante. 1,03 aqui substituído, somado 1, 2,03. Vocês estão vendo que foi diminuindo o valor de x, substituindo aqui no x e fazendo essa operação, o y vai fazendo o quê? Aproximando de 2, olha só. Aí 1,01 substituído aqui dá o quê? 2,01. Olha, não está aproximando aqui de 2, que é a imagem. Então, eu vou aproximando x de 1. Eu vou aproximando x de 1 pela direita. Pela direita. O y vai aproximando de 2 pela direita. Certo? Você imagina eu colocar aqui para x, por exemplo, né, 1,0001. Vou somar 1, não vai dar 2, tudo isso? Tudo isso não, menos isso. Ou seja, imagina 1 aqui vai dar 2. 2,001. A gente afirma o quê? Que esse cara aqui é 2. Pronto, afirmamos que esse cara é 2. É isso que acontece quando você trabalha com limite, certo? É isso que acontece, tá bom? Agora é o seguinte, vou até mudar de cor aqui, vou pegar uma cor vermelha. Então, agora é o seguinte, eu fiz pela direita, né? Tendendo a 1 pela direita, aqui, ó, x tendendo a 1 pela direita, esse vai aproximando de 1 pela direita, a imagem aconteceu o quê? Aproximou de 2 pela direita. Foi substituindo aqui na função, ó. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou aproximar de 1 pela esquerda, pela esquerda. Então, olha, pela esquerda, ó, pela esquerda, ó, próximo de 1 pela esquerda. Olha o que acontece, 0,4, né? Tá longe, né? Tá longe do 1. Substituiu 1,4. Opa, aqui é 2. 0,5, substituiu 1,5. 0,8, substituiu 0,8 mais 1,
1,8. O que está acontecendo aqui? Está aumentando o y quando você aqui aumenta o x pela esquerda, claro, certo? Pela esquerda. Porque se eu aumentar pela direita, vai dar 2, 3, 4. Não é o caso. A gente está aproximando de 1. Aí, olha, 0,8. 1,98. Quer dizer, 0,98 somado 1, 1,98. Aí, 0,99 somado 1, dá o quê? 1,99. Cara, 1,99. Parece aquelas lojas, né? Lembra? Não é da época de vocês? Ah, tem, tinha. 1,99. Próximo de 1. Você imagina a gente pegar agora 0,9999 e somar 1. Não vai dar 1. Cara, é 1 isso aqui. É tão ínfima a diferença para 1 que a gente afirma que isso é 1. Isso é o papel do limite, certo? Vai aproximando de 1 pela direita, certo? Melhor, pela esquerda, tá? O resultado vai aproximando de quem? De 2 pela esquerda. Olha que maravilha. Esta é a ideia de limite. Este é o raciocínio de limite por tudo que eu já falei nesse vídeo, certo? Ok? Então é assim, galera, olha só, observamos que à medida que x se aproxima de 1, x se aproxima de 1, tá? E y se aproxima de quem? De 2. Tanto pela direita quanto pela esquerda, o resultado nesta função se aproxima de 2. Ou seja, quando x tende para 1, x tende para 1, tender, tanto pela direita ou pela esquerda, tá? E y tende a 2. Y tende a 2, tanto pela direita, certo? Tanto pela esquerda, certo? E aí, o que a gente faz? Ó, o que vamos notar? Ó, limite, aí substitui 1 aqui, 1 mais 1, 2. Limite de uma constante é a própria constante. Como deu 2, isso é 2. Mas lembre-se, toda vez que você faz isso aqui, você está fazendo isso aqui, ó. Está pegando alguém que o resultado vai dar próximo de 2. Quem é esse alguém? É 1. Então, se você pegar 1 pela direita, 1 pela esquerda, ou seja, valores tendendo a 1 pela direita, 1 pela esquerda, o resultado disso tende a 2, nesta função. Olha lá, tende a 2, quer dizer, aqui tende a 1 pela direita, aqui tende a 1 pela esquerda, e o resultado, ó, nos dois casos, vão tendendo a 2, galera. Espero que tenha ajudado vocês nessa etapa de entendimento do que é limite, esse tal de limite tendendo a alguma coisa. Claro que tem um monte de outras coisas para estudar, mas este é o conceito. Lembra do trem, do metrô, da sua vida? Nós temos limite. Eu não posso invadir a privacidade do outro, o direito do outro. Eu tenho um limite. Mas isso é uma parede que está aí à tua frente e você diz, olha, eu não posso ultrapassar essa parede? Não. Mas tem um limite, você tem esse raciocínio. O raciocínio prático no dia a dia de limite é bem maior do que você possa imaginar. Raciocínio, não estou falando de matemática, Agora, quem está fazendo exatas, quem vai fazer exatas, vai passar por isso. Melhor ainda, né? Beleza? Galera, sucesso aí para todos nós.